Oi, gente, tudo bem? Nosso primeiro dia do desafio e hoje nós vamos falar sobre bastante coisa. Hoje a gente vai falar sobre o que é o diálogo interno, né? E de onde ele vem e quais são as consequências dele. Então, o diálogo interno ele vem das crenças que a gente tem. Crenças é tudo aquilo que a gente acredita sobre a gente, que em algum determinado momento a gente aprendeu. E essas crenças, elas podem ser possibilitadoras e limitadoras. As possibilitadoras são ótimas, porque elas nos incentivam a ser pessoas melhores e ter resultados bons na nossa vida. Já as crenças limitantes, elas acabam fazendo com que a gente distorça a realidade e não consiga ter os resultados que a gente quer ter. Então a gente aprende as crenças de forma herdada, na verdade a gente herda crenças, né, aquelas que a gente recebe através dos nossos genes. A gente aprende principalmente na nossa infância, até os 7 anos de idade, e elas se tornam verdades a partir daquilo que a gente interpretou do que aconteceu. Por exemplo, 2 crianças irmãs, presenciam uma mesma atitude dos pais, falando sobre elas, e cada uma interpreta de um jeito. Então, essa é uma forma de crença, né, que aprendeu a seu respeito na infância, e também tem as crenças ou que se aprendem por observação, que são através dos neurônios espelho. Tudo aquilo que a gente aprende ou com a mídia, com a sociedade, com a comunidade, ou às vezes até com pessoas que a gente convive por muito tempo. Por exemplo, um colega de trabalho que a gente fica anos ali do lado, né, quando a gente vê, a gente está falando que nem ele, a gente está com os mesmos trejeitos, e daqui a pouco também aprende crenças com esse colega de trabalho. E as crenças, elas se refletem na forma com que a gente conversa com a gente, né. Se eu acho que eu consigo, eu tenho um desafio, uma diversidade, eu vou lá e digo assim: "Não, vai dar certo sim, não, vai aparecer uma solução, eu vou conseguir". Já se eu acredito, se eu tenho a crença limitante de que eu não sou capaz, vai aparecer no meu diálogo interno: "Isso é difícil, isso tá complicado, isso não é para mim, eh, vou ter muitas dificuldades com isso". E consequentemente a minha emoção vai refletir esse pensamento e esse diálogo interno. Como que vai ser uma emoção consequência de eu estar dentro de um desafio ou frente a um desafio e não me achar capaz, achar que é para mim? Posso sentir angústia, posso sentir medo. E qual vai ser o comportamento consequente desses pensamentos? Evitar, né, negar ter que fazer aquilo, procrastinar, né, ou ir já com aquele sentimento de medo e não fazer tudo o que eu poderia fazer para conseguir, né, e consequentemente, a consequência da minha emoção vai ser o meu comportamento e vai ser o resultado que eu vou ter, né. Se eu não tentei o suficiente, se eu não fiz, hã, se eu desistir perante o primeiro obstáculo, eu não vou ter os resultados que eu gostaria de ter. Então, por isso que a nossa crença, passando pelo nosso diálogo interno, vai refletir lá na vida que a gente vai criar. Então, por que o diálogo interno é tão importante? Porque é através dele que as crenças aparecem. E a gente pode ter, né, quando a gente tem crenças possibilitadoras, a gente pode ter um diálogo interno amoroso, possibilitador, de amparo, isso é uma coisa que a gente tem que aprender, né, a se maternar, a conversar com a gente mesmo como se a gente fosse criança e a mãe estivesse nos cuidando. "Tá tudo bem, calma, tenta de novo, isso faz parte". Pessoas que têm crenças possibilitadoras, elas conseguem se automaternar, né. Já aquelas pessoas que têm crenças limitantes, elas já são um pouco mais ásperas, rígidas, secas consigo mesmo.
viu, eu te disse, não ia dar certo, tu não consegue, tu não é capaz, eu não vou conseguir isso, não vai dar tempo. Então, através dessa fala, eu consigo chegar nas minhas crenças. E todas as crenças elas podem ser transmutadas, né. A gente pode, modificar elas a partir da simples consciência, ou daqui a pouco a gente precisa fazer uma regressão, pode fazer um algum trabalho em relação a isso, né, de reprogramação mental, mas às vezes o simples tomada de consciência, a gente já consegue identificar e substituir essas crenças. Por isso que a gente diz que a vida começa a partir de nós. Eu costumo dizer, nem todo mundo gosta de ouvir, que não existe nem vítima nem culpado, porque a gente interpreta a vida da gente de acordo com as crenças que a gente tem. A gente cria a nossa realidade a partir das crenças que a gente tem, né? Hã, então, eu gostaria de hoje, né, propor o desafio de vocês começarem a observar o diálogo interno de vocês e que vocês consigam trazer, né, para a consciência o que está por trás da conversa que vocês têm consigo mesmo todos os dias. Então, o desafio é tanto se escutar, né, reconhecer e buscar, através daquilo que tu está ouvindo no teu dia a dia, quais as crenças que estão por trás daquilo. Tá bom, pessoal? Então, um ótimo primeiro dia de desafio, que vocês possam, eh, deixar estabelecer uns 5 minutos por dia, né, primeiro para assistir esse vídeo e depois para poderem refletir. Eu vou tentar deixar esse vídeo sempre na noite anterior, para quando acordar o vídeo já estar ali. Porque tem gente que acorda cedo, né, e que desde o começo da manhã a gente possa se escutar e buscar entender qual é o pensamento, qual é a crença que está por trás daquela fala interna. Então aqui fica, né, o desafio do primeiro dia é reconhecer quais as possíveis crenças que estão determinando o teu diálogo interno. Escrevam, tá? Eu estou à disposição tanto aqui no grupo, tá? Se quiserem falar, se quiserem conversar ou qualquer coisa me chamem pelo privado. Tá bom, pessoal? Então um ótimo primeiro dia de desafio e um beijo para todos vocês e até amanhã.